Então, agora nós vamos prosear um pouco sobre essa arquitetura ideal, trazendo elementos desse espaço interno para a exterioridade, pensando nessa arquitetura no qual todos nós estamos inseridos e no qual cada um de nós é um pouco e muito de uma obra que é maior do que a gente. E somos uma construção também. E um poema da Adriana Calcanhoto, eu acho que não discute, mas dá algumas apresentações, algumas pinceladas sobre isso, e é dele que nós vamos falar um pouco aqui. Adriana Calcanhoto é de um CD que chama A Fábrica do Poema, e essa letra música mais música, chama também Fábrica do Poema. Ela vai fazer essa convergência que a gente estava aqui discutindo dos artistas. É um poema, os poetas, a arquitetura, pensando os escultores. Vamos lá, ver como é que a gente trabalha um pouco disso aqui. Ela diz assim: sonho o poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo. Acordo, o prédio, pedra e cal esvoaça, como um leve papel solto à mercê do vento, e evola-se cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido. Acordo, e o poema miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido. Acordo, os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos moucos. Assim é que saio dos sucessivos sonos. Paro aqui, rapidamente, depois já prossigo, porque uma parte, assim, vou chamar da minha vida lá atrás, né? Eu tô aqui quase entrando na década de 90, eu ficava mais acordado. Bom dia, gente. Vânio tá aí dentro. Mais acordados que dormindo, estava mais acordado que dormindo, e nesse movimento, às vezes eu ainda não escrevia, e eu sonhava com poemas perfeitos. Eu vou chamar até de poemas parnasianos, por isso eu trouxe esse poema, A Fábrica do Poema. Algo bem parnasiano, assim, ideias muito claras, muito bonitas, poemas perfeitos, com métricas perfeitas, com rimas perfeitas, com encaixes perfeitos, mas uma impossibilidade epistemológica. E hoje a gente vê que a partir da fala dos escultores que não era só epistemológica, era de maturidade, de conseguir materializar isso, de trazer isso que está aqui, nesse plano, nesse lugar, que eu acesso, mas que eu não consigo, na hora de escrever, trazer fisicamente. Nosso Deus! Aquilo que você escreve fisicamente é uma cópia muito mal feita desse algo que está aqui. Muitos então rasgam, jogam fora, não se contentam do não conseguir fazer essa conexão direta. O início, ao início do esmero, do lapidar-se, do desafiar-se, do se transformar em artista do espaço, é isso. De algo que a princípio você acredita que está fora, mas que tem essa correlação que você precisa fazer um download, e para se fazer esse download demanda como eu chamo, um amadurecimento. Então esse é o primeiro movimento assim desse primeiro parágrafo, porque essa nata de cimento encaixa palavra por palavra, essas imagens. É muito isso, é como se você visse mesmo aquela construção,
robusta, mas com essa suavidade de uma nata, essa linha tênue mesmo de uma nata. E acorda o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo, é como se ficasse mesmo para trás. Isso daqui tinha que ser, precisaria ser filmado, trazer essas imagens assim, né? É quase aquela cena dos quadros de Dali se derretendo, mas aí é um derretimento como se tivesse movimento, saindo fiapos. Esses fiapos é aquele tempo perdido. Me lembrou uma imagem de um filme, Christopher Lee, o Superman. Esqueci o nome do filme, no qual ele volta no tempo e encontra uma moça e ali tem com ela uma relação e de repente no final do filme, quando ele olha a moeda, ele é algo próximo daquilo, desse toque, dessa aproximação, mas que quando você chega muito perto é jogado para trás novamente. Vou seguir, porque esse é o caminhar que ele vai trazendo. Acorda o poema Miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido. Acorda os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos moucos. A gente perde. Ficou em outro lugar. Eu rabisco aqui, mas ainda não é. Esse poema que ela faz, que é lindo, fantástico, maravilhoso, não é um décimo do qual ela conseguiu captar, do qual ela conseguiu ver quando ela estava em outro plano. Isso daqui eu estou chutando, tá, gente? Mas é porque é o processo pelo que ela descreve em correlação ao meu, que nós dois temos aqui assim, o mesmo talento, mesmo. Obviamente que eu sou infinitamente mais talentoso que a Drica, infinitamente. Mas esse poemazinho que ela fez aí, ó, isso é uma zaração, sensacional. Aí vamos para os finais aqui. Vão-se os anéis de fumo de ópio e ficam-se os dedos estarrecidos, metoníneas, aliterações, metáforas, oxímoros, sumidos no solverdouro. Não deve adiantar grande coisa, permanecer à espreita, no topo fantasma da torre de vigia, nem a simulação de se afundar no sono, nem dormir deveras, pois a questão-chave é: sobre que máscara retornará o recalcado? Sobre que máscara retornará? Sobre que máscara? Aqui é só o único ponto que diverge algumas caracterizações, né? Duas coisas. Uma, Drica às vezes faz música, faz uma letra, só por causa de uma estrofe. Ela cria uma letra. Lindo. Eu acredito que, gente, isso daqui é crença minha. Eu não ouvi ela falar isso em lugar nenhum. Só aqui, não ouvi ela falar isso em lugar nenhum. Mas eu acredito que toda essa letra foi construída por causa disso aqui, sobre que máscara retornará o recalcado. E nessa perspectiva, ela está mesmo pensando a fábrica do poema com essa amarração onírica dos sonhos. E os sonhos aqui numa vertente mais psicanalítica, o retorno do recalcado. Então há imagens aqui desse sonho, dessas construções, desses emolduramentos que ela nos traz, nos brinda, que dialoga muito com os espaços internos dela, com as quimeras dela, com as viagens dela, com o que habita nela da pele para dentro. O que há de correspondência em mim, tanto enquanto sonho, especialmente enquanto sonho, é não o viés psicanalítico, pelo menos não naqueles momentos, e nesse que estou trazendo agora pode vir a ser em outro.
O que há em correspondência era esse ato de acessar um plano, acessar uma realidade e no acesso a esse plano e a essa realidade, quase sonhos lúcidos ou desdobramentos, eu não conseguir trazer essa realidade de lá para cá. Então eu passava maior tempo deitado, dormindo, do que necessariamente vivendo. Era mais, estava com o quê? 18? Por aí. 17, 18 anos, creio que seja por aí. Máximo 20, acho que não chegava aos 20 não. Então essa fase mesmo, dos 18 aos 20 anos. Uma idade que a gente olha, acha maravilhosa, mas como é pesado essa idade dos 17 aos 21. E para mim que, né, um jogador de futebol de habilidades sensacionais, chegar a essa idade e não ter profissionalizado é como se eu tivesse 95 anos. Eu tenho me remoçado, não só eu, como muitos. Né? É uma situação muito diferente, porque a gente vai vivenciando como se tivesse ali um agulhão, né? Um aguilhão. 18 anos, meu amigo. 18 mais tardar 19. Se você não profissionalizou ali, acabou, você vai fazer outra coisa. As modelos também vivenciam algo parecido. Isso é uma marcação muito pesada. Isso gera angústias e desconfortos imensos. Quando dá os 25, ninguém entende porque os caras estão tudo na porra maluquice. Porque quando eles assinam o primeiro contrato, eles gastam tudo com bebida, droga, mulher. E assim sucessivamente, né? Como que depois que terminam os contratos, ou a carreira, muitos também estão por aí, perdidos. Alguns, muitos, graças a Deus tem mudado, mas muitos perderam tudo. Essas arquiteturas, suas mais diversas variedades, habitam cada um de nós. Como que a gente adentra esse onírico? Porque eu vou insistir de que até as pedras, até esses seres altamente instintivos, de quando em vez os desejos que eles têm os convidam a sonhos, e esses sonhos se dialogam com pontos de transcendências, e como nós habitamos esse transcendente em cada um de nós, é a nossa busca. Como que a gente vai acolher isso que nos cerca, isso que nos envolve. E isso que nos cerca, isso que nos envolve, e aí esse é o último salto que eu dou e paro, por isso Drica, e por isso sonhos, e por isso essa composição tão refinada, tão leve, e ao mesmo tempo com essa tessitura que vai abraçando cada um de nós, tocando cada um de nós ao seu jeito, à sua forma. A música faz isso, a arte faz isso, o feminino faz isso. Essa coisa que envolve, que envolve. A gente chama de pele, é como a gente está chamando, pele. Faz esse envolvimento, faz esse abraço, mas é um abraço de dentro para fora que não te machuca, mas ao mesmo tempo te apavora, te amedronta. Como assim essa coisa que está entrando em mim, tirando coisas de mim que eu não queria estar falando, que eu não queria estar dizendo, que eu não queria estar sendo, e ao mesmo tempo eu não consigo resistir. Ao mesmo tempo eu me entrego, mas eu não posso me entregar. Por que eu estou me entregando? Eu estou da luta, eu tenho que resistir, eu tenho que lutar. E a gente faz esses. Tem um vídeo aí, lá atrás, eu nem lembro mais sobre o que a gente estava conversando, acho que aí não tinha algo pronto, mas eu estava falando de Pachamama. Adorei fazer esse vídeo. Os vídeos que eu adoro ninguém vê, sabe?
Quase todos. Mentira, mas tem uns que eu falo assim, porra, esse daí eu gostei demais. Mas só eu que gostei. Tem um de Pachamama, que a gente vai falando dessa mudança da energia do Himalaia, Yang, para aqui, Pachamama, Cordilheira dos Andes, e toda uma movimentação muito visível do feminino, as mulheres ganhando campo, espaço, força, notoriedade. Porra, é muito isso que nós estamos dizendo assim. Embora, quando eu insisto sempre o feminino, um diálogo muito próximo com as mulheres, mas nós temos mulheres que estão extremamente yangs. Às vezes espetando mais e estocando muito mais do que muitos homens. Essas inversões de polaridades também estão baratinando as nossas percepções. Eu não tenho mais nenhuma referência, nenhuma evidência, e é isso que a gente tem que ir construindo conceitualmente, que pelo fato de eu ter nascido macho, significa que eu seja homem. E o fato de eu ser macho e homem não significa que o princípio masculino é o que mais habita em mim, esse tônus vital. E aí a gente olha essas marcações e elas dão pano para manga. Porque os nossos amigos religiosos vão voltar a isso. Olha aqui a natureza. Macho e fêmea. Mas aí a gente vira e fala assim, mas tá, nós somos homens justamente por termos rompido com a natureza. Homens e mulheres. A construção da cultura é uma ruptura com a natureza. A que nível que se deu essa ruptura? É o que nós estamos aqui discutindo. E é possível reestabelecer conexão? É possível rediscutirmos? E, ao mesmo tempo, uma nova onda que já chegou, que está aí dando sopros e baforadas. Qual é o princípio que rege? Masculino ou feminino? Yang ou Yin? Isso está muito forte. Olho para o meu corpo e não me identifico. Olho para o meu corpo, vejo um pênis e falo, isso não é meu. Essa parte não é minha. A outra olha para o seu corpo, vê uma vagina e fala assim, isso não é meu. E esse tem aqui que está crescendo em mim? Não me reconheço. E parte do tônus energético delas e deles trazem essas matrizes. Outros não. Outros me reconheço aqui, sou mulher mesmo, sou heterossexual, mas a minha energia é muito yang. Não vem me pedir para ficar cuidando de florzinha. Não sei fazer essas coisas assim, não. Eu quero dirigir um caminhão, pilotar trator. Ah, então você é sapatão? Não, sou não. E isso quebra esses nossos estereótipos dos lugares que nós marcamos o outro e os confinamos a mundos. Nasceu com pênis, é macho, joga futebol. Nasceu com vagina, é fêmea. Brinca de boneca. Isso não está funcionando, não. Se é que funcionou algum dia. Você é mulher, você cuida da casa, você é homem, você sai para o trabalho. Isso não está funcionando também, não. E alguns de nós, trazendo impressões religiosas, filosóficas, estão querendo colocar as pessoas novamente nesses lugares, nesses espaços. E todas elas, a grande maioria, fala assim, eu não fico, não vou ficar, não quero ficar. Quem que falou isso? Eu sou mulher e quero jogar futebol. Eu sou homem e quero ser cabelo, quero ser manicure. E aonde que eu perdi o meu ser por causa disso? E o que alterou no meu ser diante disso? E por que eu estou sendo condenado por causa disso?
E por que que estão me fechando até a porta do céu por causa disso? A porta do céu nós não vamos nem discutir. É uma questão teológica. Não vou entrar. Crenças aí eu não vou tocar. Mas socialmente, puxa vida. O que é isso? Que marcações são essas que estamos fazendo? Que arquiteturas são essas que nós estamos construindo? E essas arquiteturas que estamos construindo são muito, eu vou chamar de perigosas, porque a gente conhece historicamente o que elas representam. Pretos não têm alma, então podem ser escravizados. Indígenas até têm alma, mas são tão burros e primitivos, olha aí. Essa natureza toda eles ficam cuidando, esses povos primitivos. Eles não exploram o ouro que eles têm, eles não vendem o ouro, eles não comem ouro. Eles não matam as florestas, as árvores anciãs para terem mais ouro. Eles não depenam completamente as montanhas para terem mais minérios. Olha aí que povo ignorante. Nós vamos transformar tudo isso em dinheiro, porque dinheiro sim é sabedoria. Nós comemos dinheiro. A gente daqui a pouco vai estar aí, todo mundo comendo dinheiro. Já estamos, né? Estamos aí com o Covid, algumas pessoas com dinheiro, muito dinheiro, dinheiro demais, mas sem vacina. Agora a vacina chegou, mas até então não. E tem outras coisas aí provavelmente para vir que vai deixar muito claro. Olha, essa materialidade egocêntrica, essa materialidade burra, essa materialidade reducionista não cabe. Não é possível. Nós precisamos das trocas, nós precisamos das convivências. Nós precisamos compreender, nós precisamos compreender, é um amigo que chegou ali, nós precisamos compreender e nos permitir que nenhum ser foi modelado, plasmado, criado para estar aí solto no universo como se fosse não tem comparação de como se fosse esse tipo de ser humano que a gente está vivendo, essa filosofia que é só nossa. Só nossa, eu estou aqui exagerando. Tô não, mas é muito só nossa. Mentira, tem mais seres assim, né? E alguns desses seres julgam e fizeram-nos a sua imagem e semelhança. É isso que nós vamos falar um pouco no Logos Solares, com os amigos espaciais. Nós vamos conversar com eles, porque essa nossa logicidade quebra um entendimento maior do que é o Logos. Um princípio racional, mas é um princípio racional de extrema amorosidade. E essa amorosidade é uma amorosidade colaborativa. A minha vida não é maior do que a de nada no universo. Nada. 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 Vou repetir de novo. A minha vida não é maior do que nada do universo. É essa a percepção que eles trabalham quando pensam Logos Solares. Mas isso nós vamos falar na semana que vem. Hoje é basicamente essa cosmovisão que a gente está fazendo um primeiro fechamento, vão ter vários. Do primeiro adentrar ao feminino, que é, olha, silêncio. Observa a natureza. E se você, nessa observação da natureza, não se percebeu como ser naturante, como ser natural, como uma essência cujo pulsar é o mesmo, você ainda não entendeu. Nem vem para os próximos. Pode parar aí, volta lá atrás, se é que está fazendo algum sentido,
vai para o meio da natureza, para um pouco, e ir para o meio da natureza. É estranho isso, né? Porque a natureza também está no meio de nós. Mas se você está cercado por cimento, concreto, aço, asfalto, carro, motor, olha, naturalmente você está em outro ritmo de agitação. Você está acelerado. Não tem como não estar. Esses elementos externos migram para dentro de nós. E aí, se eu estou vendo vídeos, filmes, escutando músicas, rádios, sons, vibrações que também trabalham nesse nível da celeridade, que é o da vida moderna, que é o das grandes cidades, que é o das cidades de maneira geral, você também está numa pulsação de celeridade. E nada contra. Eu me recordo que eu vivia algumas vezes 3 movimentos, né? Eu ia a São Paulo, ficava em BH e depois ia para Jaboticatubas. Quando eu estava em São Paulo, nossa, quando eu estava em São Paulo e voltava para BH, para mim o mundo estava em câmera lenta. O que é isso? Povo lento. Isso é natural, tá? Naturalmente você respirou ar de São Paulo, se desceu na estação ali do Tietê, já pegou o metrô, você já acorda, toma um susto, segura aí, presta atenção, movimento, você entra no estado de alerta. Quando você volta para BH, é como se você estivesse se locomovendo a 140 km por hora e o pessoal ali estivesse a 60, 40. E quando você vai para Jaboticatubas, tem ninguém se movendo não. Quem está muito rápido está a 5. Natureza, você olha assim e fala assim, tá tudo parado, olha aqui, tudo parado. Aí você volta no outro dia, cresceu. Aqui tá todo mundo em movimento. Mas você olha no outro dia, diminuiu, perdeu. E perdeu a parte dele que era mais bonita, a parte dele que era mais humana, a parte dele que era mais suave, a parte dele que era mais sensível. A artificialidade no qual nós estamos nos construindo, ela vive de nos tirar o que é o mais bonito em cada um de nós, que é essa sensibilidade. Nós vamos ficando mais insensíveis. Se no primeiro dia eu vejo uma pessoa na grande cidade passando fome, aquilo me causa, no final da semana eu já estou passando por cima dele. Se inicialmente a fome nas grandes cidades, as pessoas debaixo das marquises me causam, depois vira parte da paisagem igual, sem nenhuma diferença. Igual o prédio abandonado que ele se encontra. Não faz parte de mim. Não tem conexão comigo. Isso daí é problema do governo, seja ele qual for. Isso daí é falta de vergonha na cara desses caras aí, por isso que eles estão assim. Se eles tivessem vergonha na cara, eles não estariam nessa situação. Eu consigo me desalojar do mundo. Eu não consigo me ver fazendo parte de nada. Às vezes nem de mim. E aí entra aquelas fragmentações de percepções que eu falei assim, olha, a gente precisa de rever o cubismo. E quando eu trago o Drica de novo, esse surrealismo poético que ela nos traz, vai lá no surrealismo. Se entre nesse mundo dos sonhos. E o que nós temos sonhado, gente? Que sonhos são esses que nós temos tentado materializar? Que desertos são esses que nós estamos criando e que jardins são esses que nós estamos produzindo? São as reflexões aí que a gente tem que ir pensando conosco, individualmente,
coletivamente, e aí eu vou para a última arquitetura que não posso deixar passar, que é a arquitetura política. O voto, que é individual e intransferível, e cada voto vale por um e vale igual, não pode fazer construções nas quais eu impossibilite ou ameace a integridade dos outros. E aí eu estou falando da integridade do ser. Porque, e aí, aí a gente volta nas eternas discussões, né? Quais são as eternas construções? É que para nós a integridade do ser não pode ser violada. Outros vão virar e dizer assim, claro que pode, que não pode ser violada a integridade do ter. Eu tenho direito a ter R$1 trilhão. E não quero ser taxado por isso, não. E posso ter R$1 trilhão e pagar um salário mínimo para uma pessoa. Quero esse tipo de conversa. Por que esse tipo de conversa? Por que não? Então, vocês que votam nas pessoas que querem proibir e restringir o ter, ou equilibrar isso, nós não gostamos muito. O inverso. O equilibrar o ser. Olha, por que esse pessoal aí está vivendo debaixo da ponte? Não, pode tirar todo mundo daqui. Ó. Se eles não quiserem trabalhar, manda eles para outro lugar. Pode até matar. E esses meninos aí que estão roubando? Por que a gente vai ficar prendendo isso? Vamos matar eles também. E essa quantidade de gayzinho que está nascendo aí? E essa quantidade de preto? E essas mulherzadas que está achando que pode mais do que nós homens? Nós vamos restringir quase tudo isso aí. Esses votos, gente, a gente tinha que ter mais consideração com o todo. Não é por mim, é pelo outro. Eu não posso votar em alguém que ameaça o outro, que restringe o ser do outro. Eu não posso mudar de cor, e nem quero. Hoje a gente até pode mudar de sexo. Algumas pessoas querem, mas outras não. A maioria não. Mas uma minoria quer. E pode, cientificamente falando, biologicamente falando, psiquicamente trabalhando, se identificar a partir disso. Essas pessoas coexistem. Estamos todos aqui. Não dá para sair matando todo mundo, extinguindo todo mundo. Então vamos trabalhar pensando em você, pensando no outro, modelando esses sonhos que não são mais individuais, eles são simbólicos e coletivos. E as nossas escolhas políticas, independente da orientação partidária. Nossa Senhora, o que nós temos escolhido coletivamente, seja enquanto brasileiros, seja muitas vezes enquanto planeta, quem que a gente acha que nos representa, meu Deus do céu, é terrível. Paro aqui, beijo em todos. Semana que vem a gente começa a falar um pouco do Logos. Vão ser breves, é só um adendo que o pessoal pediu, mas a gente vai trabalhar com o Logos Solaris, depois tem o Hálito do Dragão. É uma outra entrada, uma outra abordagem, são duas, e aí a gente vai entrar nisso que eu pincelei também, a face Yang, a face Yin. E vamos discorrendo aí. Nós estamos na quinta e são 21. Beijo em todos, fiquem com Deus.